Boa noite. Mais uma vez voltamos para o programa Biografia, trazendo uma outra artista erichinense que tem muitos produtos bonitos, uma quantidade enorme de quadros pintados e, por coincidência, no segundo programa nosso, as duas vezes com uma pintora. Mas nós estamos aqui com a Carla Barreto, que é prata da casa, nasceu aqui próximo de onde nós estamos e tem muitas coisas para contar. Eu inicio perguntando para a Carla, já que chama-se biografia. Na sua biografia, Carmen, o que você lembra do seu tempo de criança? Eu lembro muito porque eu fui criada nessa chácara onde a gente está morando. Que hoje não é mais chácara. Que hoje não é mais chácara, já tem bastante moradias, né? Mas era assim, muito mato, barrancos. Eu me lembro assim, rolando dentro de um tonel, porque tem uma descida e tem um açude lá embaixo. E a gente rolava, botava a gente dentro do tonel e ia rolando até chegar lá embaixo. Chegava lá o mundo todo, girava ao redor, né? Então uma infância assim, bastante contato com a natureza. Talvez por isso que eu gosto tanto de plantas. Gosto muito de natureza, muito de sossego, né? E aqui você morava, porque era uma chácara que era dos seus avós, é isso? Isso, era a chácara do Setembrino Fossati, inclusive o nome dessa rua é Setembrino Fossati. Era o meu avô que herdou essa chácara do meu bisavô, Salvador Fossati, que também foi um dos pioneiros da cidade. Uhum. Em função dessa proximidade de vocês, da família, com toda essa área aqui, o seu avô, acho que fez uma entrega de uma área de terra para uma escola. Como é que funciona? Que escola Isso, que é? Isso, é a escola do Dr. Sidney Guerra. O terreno ali, uma boa parte era dele, e ele vendeu na época que inclusive era o seu pai, o prefeito da cidade, o Zambanato, né? E essa escola, quando foi implantada, já era desse tamanho ou foi ampliada depois, do que você saiba? Que eu saiba, ela era assim. Claro, foi feito melhorias, né? Mas ela era nesse... Do teu tempo de criança para hoje, o que você acha que melhorou nesta área da cidade? Melhorou bastante. A gente vê muito assim, muitas garagens, revenda de automóveis para o comércio. Uma vez não tinha nada disso, era um armazenzinho, alguma coisa assim. Não tinha farmácia, não tinha mercado, não tinha nada disso, né? E hoje a gente vê muito, evoluiu bastante. Aliás, Erechim em todos os aspectos, né? Quem diz que não está falando a verdade. É verdade, cresceu muito. E você passou a fazer pinturas a partir de que idade? Ou quando é que despertou isso em você? Eu estudava na escola Barão do Rio Branco quando era muito antigamente, né? Não que eu... faz poucos anos. Sim, não precisa dizer quantos, tá? E aí tinha um cartazinho numa parede que era a professora Dilma, que não é a Rousseff, tá? Não, é outra. É outra Dilma. É isso. E ela trabalhava em casa, dava aulas de pintura. E aí eu comecei a fazer aula com ela, uma pessoa assim que eu até não entendo, que até hoje assim não foi muito divulgado o trabalho dela. Eu me lembro dela. Mas ela tinha uma mão assim, eu lembro que ela pintava assim rosas, que tu dizia que era veludada. Tão perfeita o trabalho dela. E foi com ela que eu aprendi. Depois eu fui estudar na Escola de Belas Artes, que tem um vínculo muito grande, porque hoje eu dou aula lá, de pintura em tela, inclusive. E aí eu comecei a dar com a professora Gladys Roman, que foi a minha professora de pintura. Também conheci. Também, pintava muito bem. Tanto a Dilma como a Gladys eram professoras extraordinárias, né? Muito boas. Foram pessoas que deixaram marcas lá no Belas. Isso. Né? E hoje você leciona o que no Belas? Eu dou aula de pintura em tela a óleo, né? Pintura a óleo. Muitas crianças assistindo essas aulas? Eu trabalho mais com adultos. Com crianças eu também trabalho. Mais projetos, mas assim... o meu público maior são adultos, mulheres adultas, vós. Você acha que as pessoas adultas, quando se propõem a fazer um trabalho assim, ou desenhar ou pintar, é porque elas têm um objetivo, não é tanto quanto a criança que é levada pela mãe, muitas vezes insistido? Você acha que faz essa diferença? Talvez não. Eu vejo assim a grande diferença assim que a pessoa adulta, ela muitas vezes tem vários objetivos que ela procura a pintura. Muitas vezes ela
tem uma tendência à depressão e ela precisa disso, indicada pelo médico. E você acha que ajuda? Muitíssimo. Inclusive, assim, ó, eu procuro, né? Sou suspeita em falar das minhas aulas, eu procuro trabalhar, assim, com arte-terapia dentro da sala de aula. A gente conversa muito com elas, sente muita vontade. A gente cria um vínculo tão grande de amizade. E a gente fica sabendo muito da vida delas, elas ficam sabendo também da minha vida e acaba sendo assim uma aula bem à vontade. Bem É um motivo de encontro. É isso, e elas gostam muito. É um motivo de elas encontro. não gostam de férias, elas não gostam de feriado. Você está me mostrando umas fotografias aqui do teu tempo de criança e achei interessante, por exemplo, essa aí já era mais velha, né? É. Aqui você era menininha, é isso aqui? Isso, eu sou essa aqui. Aham. E essa é a minha irmã, a Égida, que atualmente está morando em Florianópolis. Tá. 1 ano e 20 dias só da diferença das duas. Nossa, Bem... bem corrido. É. Tem uma fotografia específica aqui que eu achei interessante. É uma cascata de uma cidade bem próxima aqui, Paulo Bento, né? Isso, Paulo Bento. A gente ia muito com a família, vinham os parentes de Porto Alegre, meus tios, vários assim, e a gente se reunia e fazia final de ano, ficava lá em Paulo Bento. Era muito gostoso. concorrido esse lugar. É, muito gostoso. Fazia um churrasco, Até acampava. teve uma ocasião que o meu avô, ele é meu primo de São Paulo, ele era bebezinho. E a minha avó estava com ele no colo e ele foi querer subir num barquinho, o meu avô pisou na ponta e adivinha, foi beber, volta para dentro da água. Foi bem engraçado. Observando algum dos teus quadros, teve um que você me mostrou em especial, que é esse pescador, né, com a rede. Isso. Tu tens um projeto que eu vi ali na pasta, né? Sim, eu tenho esse projeto aqui. Eu achei interessante você ter me mostrado, porque não passa de um papel amassado isso aqui. Isso, é bem... Mas foi transformado numa obra muito bonita. É. Por que você fez nesse papel antes? Porque assim, ó, quando me dá aquela vontade de desenhar, eu pego, se eu tô num restaurante, eu pego até um guardanapo de qualquer papel que tiver no momento. O papel não é o objetivo é o que eu vou fazer. Aí eu me solto na criação, assim, começo a rabiscar. Como se fosse um desenho cego. É um desenho cego, na verdade. E vou rabiscando, até... E daí naqueles rabiscos, eu vou movimentar um pouquinho. Daí eu fico virando até contra a luz, e movimentando, e virando de um lado. E vou vendo algumas formas. Formas que foram surgindo. E através dessas formas que eu liberei o meu inconsciente e vai vindo a criação. Então, aí eu começo a fazer estudo de cores, né? Eu pesquiso muito o trabalho do Picasso, porque eu gosto da intensidade da cor, eu gosto do choque. Eu não sou daquela tonzinho, pastelzinho, coisinha. É choque mesmo, Vibrante. Aquela coisa vibrante, que dê contraste. Porque talvez tenha muito a ver com a minha personalidade. Dá para perceber. A personalidade forte. Dá para perceber, tua blusa é linda. E este papel foi transformado neste quadro, né? Nesse quadro. E depois eu trabalho com colagens, às vezes, né? Que no caso ali é o pescador. Teve uma época que eu tive muita fixação nessa fase de peixes, pescador. Até a Mara Piloto é uma pessoa que comprou muito quadro meu, que ela admira. A Mara Piloto também pintava, né? Que eu saiba, não. Eu achei que fosse Porque eu saiba, ela é professora, né? Agora ela é aposentada. Já aposentada, Mara? Muito querida, uma pessoa que eu tenho um amor muito grande por ela, uma pessoa maravilhosa. Me chama muito a atenção aquele quadro da menina que está espiando na parede ali. A espiã. Esse quadro tem alguma coisa a ver com você? Tem, porque toda obra que você faz tem a ver, você coloca muito de ti. O momento que você está passando, talvez ali possa revelar uma parte meio tímida, porque não parece, mas eu sou uma pessoa tímida. Não parece, né? Mesmo. Claro que eu já fui bem mais. Com os anos a gente vai se soltando mais, né? Mas, assim, uma insegurança, talvez, do que vai acontecer. As coisas que acontecem na vida. Porque, assim, ó, eu vejo a pintura como você passa para a tua obra é teu filho. Tu passa muito daquilo
que você está sentindo. E uma coisa interessante também que eu acho, então se você analisar assim, vários quadros da tua vida, vai revelando coisas que aconteceram. Por exemplo, se você tivesse hoje uma sequência de quadros, de pinturas, de quando você era criança, de quando começou a pintar, não, quando criança, Sim. até hoje, quais os quadros que mais marcaram você? Foram vários. O que marcou bastante foi um fato interessante quando eu gostava muito de expor no Castelinho, que era um lugar assim que eu acho assim magnífico para exposição. Pena que hoje não está aberto não para tá isso. aberto, né? Mas assim, eu tinha um quadro que é uma criação assim, eram duas pessoas com lembranças de infância. Então atrás tinha brinquedos, tipo empinando pipa, correndo e tal. E aí tinha dois interessados que queriam comprar o meu quadro. E daí ficaram tal e tal. No final da exposição, um comprou, fechou o negócio, e daí o outro veio e disse assim, eu vou ficar com aquele quadro. Eu disse, infelizmente já foi vendido. Mas, como eu tenho um tino um pouco comercial, que meu pai era representante comercial, tenho orgulho disso. Tem que ter. Né? E aí eu disse assim, o que eu posso fazer é o seguinte, porque a minha obra, não é plágio, eu posso copiar, não, refazer. Muito parecido, idêntico nunca. Mas igual aquele nunca vai ser, porque é uma peça única, né? Ela pode ser semelhante, mas nunca vai a mesma, não é o mesmo momento, né? Você está falando de comércio de quadros. É fácil de vender arte? Olha, e não é. Nos tempos de hoje está meio complicado, porque o público, como que eu vou te dizer assim, é um público mais elitizado que aprecia a obra de arte, né? Você tem algum cliente, alguma pessoa que com frequência te procura, que é quadros, que compra de ti? Eu tenho como eu disse, a Mara Piloto, uma pessoa que procurou bastante, comprou bastante quadros meus. A Sandra Munero também. Até teve um fato interessante, porque uma vez a Sandra me ligou, cara, eu queria presentear uma amiga que está morando no México. Daí ela veio aqui, eu disse, olha, tem um quadro ali. Olhou os quadros, veio com a amiga dela, olhou um e disse assim, esse aí que está no cavalete. Eu disse, esse eu acabei de pintar. E a tinta óleo demora para secagem, né? E ela disse, não, mas é esse que nós vamos ficar. E daí fechamos o negócio e ela mandou para o México. Então eu tenho orgulho de dizer que eu tenho uma obra minha no México. Né? É um artista internacional. Isso. Carla, observei 3 figuras que me chamaram muita atenção. Porque de ouvir dizer, porque eu não entendo nada de pintura, mas eu sempre ouvi dizer que pintar o rosto humano é muito complexo. Né? Porque tem traços específicos e qualquer coisa fora do lugar já não é mais um rosto bonito. Eu vi 3 quadros teus que me chamaram muita atenção. É uma africana, um quadro bem grande, e eu queria que você explicasse por que esse quadro foi pintado, da onde você se inspirou. Na verdade, essa africana foi retirada de um livro. Era um livro, esses livros comuns, enciclopédia. É uma figurinha pequenininha. E uma aluna minha gostou e pintou. E aí eu disse assim, mas eu também gostei. Né? E aí eu reproduzi essa obra, ampliei ela, fiz ela com todos esses adornos, esses detalhes, que eu achei muito interessante, assim, a vestimenta dela, a cor. Mas realmente isso que você colocou é a pura verdade. Figura humana, cavalos e rosas. São as coisas que eu sempre digo para minhas alunas, as últimas coisas que elas... num estágio mais avançado que elas poderão pintar. E esses 2 rostos aí que estão salientes ali, você tirou de algum outro lugar ou você tinha um modelo vivo? Como é que foi? Não, aquele lá não, eu não tirei também. Foi realmente da imaginação. Faz tempo que você pintou? Faz. Já foram expostos? Foram. Eu acho que foram, sim. Devem ter sido muito procurados. Sim. Essa coisa da encomenda também é uma coisa muito... Assim, até já fiz algumas, mas é muito difícil tu saber o que exatamente a pessoa está querendo. Ela pode imaginar uma coisa e você pintar outra. E aí pode haver uma frustração, porque ela vai dizer, olha, não gostei.
Não é isso que eu queria. Mas como que você vai saber o que ela queria? E depois que pintou, tá pintado, né? Exatamente. Tá, eu vejo atrás de você uma série de pessoas agachadas com um chapelão. Isso é uma colheita? É uma colheita de arroz. Tem algum motivo especial para esse quadro? É que, como eu disse, como eu sempre tive muita raiz com a natureza, muito contato com a natureza. Então eu tenho fascínio, eu gosto. Eu gosto de chapéu, agricultores, coisas assim. Mas isso acho que vem das raízes da gente, né? Vem das raízes. Mesmo que você não tenha participado desse tipo de atividade, mas os avós, os bisavós, com certeza, vinham, contavam, né? Cantavam a música da polenta, cantavam a verdinela, isso. Né? Alguma coisa fica, né? É bem isso que acontece conosco, não só contigo. Até um curso que eu vou fazer agora, eu achei interessante, que a Tissa pediu qual a obra de arte, qual o artista que você mais gosta, que você mais admira. E daí eu coloquei o Cândido Portinari, as colunas, porque é uma obra assim que as colunas estão bem dessa forma, com chapelão, com aquelas avental, aqueles vestidão, e, né, então... É uma roupa coisa, da agricultora. É lindo, eu acho bonito. Quando você era criança, você participava dessas festas italianas, ia em alguns lugares com a tua família? Eles tinham esse costume? Os meus bisavós vieram da Itália mesmo, né? Salvador Fossati e Irene Fossati. Você conheceu eles? Eu conheci ela. Ela eu conheci. O seu Salvador, não? O seu Salvador, não. Ele fazia o que aqui em Erechim, o seu Salvador? Ele tinha... ali onde tem a Clube Atlântico, ele tinha padaria. Foi, eu acho que uma das primeiras padarias em Erechim. Padaria, chácara, ele tinha muitos terrenos, muitas coisas ele adquiriu com o trabalho dele. Essa padaria, o prédio ainda existe. É? Sim, só foi remodelado, mas o prédio ainda existe. Fica entre o JB e o Banco Bradesco, naquela rua à direita de quem vai. Tá ali a padaria, era uma padaria. Eu não me lembro da padaria em si, mas o meu pai comentava que ali era uma padaria do Fossati. E o teu avô deve ter sido um dos fundadores do Clube Atlântico também. Ele teve bisavô. 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 Porque esses bisa, eles formaram a Sociedade Atlântico, né? Dos italianos. Bem típica, sim, né? Que funciona, que até hoje existe o clube. Eu não conheço muitos detalhes, porque eu não vou comentar. Mas eu tenho quase certeza que o seu bisavô foi um dos fundadores. E a sua bisavó que você conheceu, você conviveu com ela? Convivi. Ela era uma mulher assim... Ela era aquela típica italiana, aquelas gordas, sabe? Madonna. Sempre sentada, não fazia nada, sempre com empregada. Ela era gordinha. Sentava, morava bem na frente do Mata Comissão. E ela era até engraçada, porque as pessoas passavam e diziam assim... aonde que fica teu lugar? Se ela tivesse sentado para cá, ela dizia para cá. Se ela tivesse para lá, ela pra lá. Aonde ela estava virada, ela pegava. Os pontos cardeais dependiam da cadeira dela. Isso. E a tua avó e o teu avô, tu teve mais convivência? Sim. Nossa, a minha avó, na verdade, ela era bugra. Uma bugra casada com um italiano. Que mistura. Você imagina como ela sofreu preconceito na família, né? Mas ela era maravilhosa. Ela que me ensinou muito a amar a natureza. Ela morava aqui nessa área? Ela morava aqui. Ela era muito protetora, muito assim... Nossa, tem um amor muito grande por ela. Da chácara anterior dos teus ancestrais, sobrou alguma área de terra aqui que você ainda reconheça ou foi vendido tudo? Foi vendido tudo. Sobrou só a da casa da minha mãe, da casa das minhas tias, né? Esse espaço que é teu? Esse espaço aqui. Que é uma das heranças, então? Isso. Porque a chácara era muito grande, né? Era bem grande. Nossa. E quando você era criança, você estudava primeiro nessa escola que você me falou? Não chegou a estudar aqui? Não no Sidney Guerra, eu estudava no Polígono, era mais pra cima. E tinha ônibus para levar as crianças para a escola? Não, nós íamos a pé. Nós íamos a pé, voltávamos, comprávamos as merendas. Tinha padaria no caminho. Armazém, né? Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria hoje que você deixou de fazer? O que eu faria? Agora me pegou de surpresa. Mas é para te pegar de surpresa. Olha... talvez eu tivesse mais filhos. Você tem só uma filha? Só uma filha. Mas tem 3 netos? Tenho 3 netos. Crescer e multiplicar. Exatamente. Né?
amanhã ou depois, o Belas está aberto novamente, você já começou a dar aula lá de novo. Quando você volta de uma temporada como essa, você encontra sempre gente nova? Cada semestre é um grupo novo de alunos? Continua o grupo anterior, só que às vezes vai vindo algumas pessoas conforme vão surgindo vagas. Porque às vezes as pessoas desistem por motivos que não podem mais frequentar, mudança de cidade, etc. E aí essas vagas que são poucas, na verdade, porque... Quantas alunas costuma ter? No máximo 10, porque é um grupo, é um ateliê, na verdade não é assim um curso, é um ateliê livre. Então, por isso, a gente tem que dar muito atendimento individualizado. Uhum. Então, é uma aula coletiva, mas ao mesmo tempo... Quase particular. Quase particular. Então, por isso que eu sempre primei pela qualidade. Sempre foi uma das questões que eu sempre achei importante, a qualidade. Não adianta a gente ter 20 alunos e esses 20 saírem insatisfeitos. Não terem atendimento, né? Tem que ter um atendimento. Tá. Qual é a maior dificuldade que você encontra nos alunos para começar a pintar? Para começar, tem vários tipos de alunos. Tipos que eu digo assim, não... o jeito da pessoa receber o conhecimento, né? Se é que se diz, porque muitas vezes a gente aprende com eles também. Mas assim, aquele aluno que vem muito preso, muito clássico, que não se solta. Ou que tem muito medo. Que nem eu digo assim, a tela ela é branca, ela assusta um pouco. Claro. Porque tem que botar cor ali. Só que você tem que deixar, lembrar que você apaga. A tinta óleo ela é maravilhosa por isso. Passa um paninho com solvente. Tá liquidado. Tirou toda a pintura. Então não precisa ter esse medo, essa coisa. Assim... Tu não pode passar para o aluno, tu tem que deixar ele livre, ele tem que estar solto. Ele não pode ter receios de algumas coisas que vão dar errado. Se errou, muitas vezes a gente também, várias vezes aconteceu comigo de pintar coisas que eu achava que aquilo ali ficou uma porcaria. Eu nem expus, não mostrei. Mas não é só na pintura, isso em qualquer atividade. Pode ser que alguém faça uma torta, achando que ficou maravilhosa e esqueceu o açúcar. Isso. Né? Isso pode acontecer. Isso, né? E às vezes a gente se surpreende numa exposição também. Um trabalho que você não considera muito bom é um trabalho que as pessoas que faz sucesso. Porque o que acontece com a obra de arte? Acontece assim, a pessoa se identifica. Você olha um trabalho, você se identifica. Talvez remova o passado, a tua infância, alguma coisa que levou você a gostar muito daquele trabalho. Porque não existe o belo em arte, ou o feio em arte. É relativo. Existe o mal resolvido. E às vezes uma coisa que eu acho que não está bom, o outro acha que está. É relativo, ótimo, né? Eu sempre me chama muito a atenção as obras do Monet. Eu não sei se é impressão minha, porque eu nunca peguei num pincel. Mas aquelas florzinhas miudinha, tu não acha que aquilo é um pouco infantil? Ou eu estou enganado? É que é uma outra escola, impressionista, né? Então, o que acontecia nos impressionistas? Que eles saíam dos seus ateliês e iam ao ar livre. Então, eles primavam pela pigmentação da luz, a radiação da luz. Então, era impressão. Por isso que as pinceladas pareciam curtinhas e suaves ao mesmo tempo, né? Dava aquela coisa de perspectiva, aquelas mulheres com chapéu, aqueles vestidão, que era tudo da época do Monet, né? Ele pintou o período que ele viveu. Exatamente. Como a maioria dos artistas, né? Como a maioria, ou eu tô enganada? Mas aí é que tá o pulo do gato, vamos dizer assim, usar esse termo bem... Explica o que é esse gato. Que, por exemplo, assim, num período em que todo mundo está vivendo aqui, principalmente aqui na cidade, o que eu percebo? Que as pessoas, elas querem realismo. O pintor é ótimo aquele que é realista. Eu também faço realismo, porque eu faço caricatura, faço retrato. Mas não é isso. Na arte, você vai passar aquilo que você sente. Não interessa. Aí existe a ruptura de um tradicional. Daí você rompeu aquela escola e você
Você criou o teu estilo. Isso que é arte. Você não pode... Eu não me considero impressionista, nada disso, porque isso já passou. E nem modernista, que também já passou. Não precisa de rótulo, né? Eu não preciso de rótulo. Eu nem sei o que eu sou, na verdade. O meu estilo eu não sei. Você é a Carla. Eu sou a Carla. Mas o meu estilo de arte, eu não sei o que é. Ela ainda está na obscura, vamos dizer assim. Aqui em Erechim não tanto. Mas um dia talvez... Está amadurecendo. Está amadurecendo. Mas o que eu quero ser é autêntica naquilo que eu faço. Eu não quero, assim, pintar para agradar. Eu até pinto coisas comerciais, mas daí eu sei separar o comercial do meu trabalho. Do artístico. Do meu artístico, né? Da obra que eu vou amadurecendo naturalmente, sem pressa, é um trabalho contínuo. Como dizia uma professora minha da faculdade, a Roseli Preto, que ela é falecida, mas ela era muito famosa, principalmente na Alemanha. Ela sempre dizia assim, e é verdade, ela dizia, o que interessa é você ser você mesmo no teu trabalho. E eu admirava muito ela, gostava muito dela, e ela, inclusive, ela não aceitava, nenhuma turma, ela nunca aceitou ser paraninfa. Da minha turma, ela aceitou porque eu conquistei ela. Convenceu. Porque a gente tinha, assim, muita afinidade, muita... Então, o importante é isso, é você se liberar e deixar fluir, naturalmente. Carla, em outras palavras, a pintura, a arte tem muito do caráter de quem pinta. Exatamente. Da personalidade de quem pinta, da maneira de ser de quem pinta. É. Tá? Então, observando tudo isso, a gente vê que você é uma pessoa alegre, solta, Sou. sem preconceito, cheia de vida, porque os teus quadros mostram isso. Mas me chama a atenção uma pintura que não tem olho. Lá em cima, naquele cantinho, tem umas pinturas. Por que essas pessoas não têm olhos? Talvez não tem olhos, não tem boca, só nariz, né? Porque muitas vezes a gente ou não quer enxergar as coisas que estão ao nosso redor. Por exemplo, Porto Alegrense famoso lá que pintava as bicicletas, muito escuro, muito negro o trabalho dele. Uhum. O Iberê Camargo. Ah, sim. O Iberê, ele falava assim, ó, eu pinto a vida e a vida dói. Ele era bem explicado. Bem forte. Só que eu acho que a vida, na minha concepção, ela dói, mas ela também tem momentos muito bons. São nuances, né? Então ela é um ioiô. Uma hora você tá lá embaixo, outra hora você tá lá em cima. Só que daí tem que alegrar, tem que procurar ver com otimismo. Carla, você é uma otimista por natureza, você é uma artista por natureza. Quero agradecer muito você ter concedido esse tempo todo para nós. Tenho certeza que muita gente vai gostar da nossa conversa aqui, que você vê bem informal. Não tem formalidade, não tem nada nem escrito aqui, né? E eu agradeço também você que esteve conosco até agora nos assistindo, convidando também, se você quiser repetir, pode entrar no Facebook TV Erechim. Muito obrigada, até a próxima.